Jung documentou que a pessoa que alcança esse estado de diferenciação frequentemente passa por profundo luto. Porque você percebe que conexão real, do tipo que você sempre acreditou, não é possível com alguém operando de inconsciência fundamental. Que nenhuma quantidade de explicação criará entendimento em alguém comprometido com não ver. Que amor não pode preencher a lacuna entre consciência diferenciada e indiferenciada. E esse reconhecimento requer lamentar o relacionamento que você esperava, mas que nunca foi realmente possível. Seu silêncio contém esse luto, não como abandono deles, mas como aceitação da realidade. Eles estão onde estão psicologicamente, e você não pode fazer o trabalho de individuação deles por eles. Se essa mensagem mexeu com você, confira o vídeo completo no canal.